Na segunda aula, nós vamos ter a disciplina de ciências e vamos continuar estudando o assunto da semana passada. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o ciclo da vida dos animais, tá bom? E hoje a gente vai dar uma revisão nesse assunto para que ele fique muito esclarecido, ok? Então, nós vimos que todo ser vivo, ele passa por um ciclo dentro da sua vida. Nenhum ser vivo já nasce adulto, né? Mas ele tem o seu ciclo. Nessa primeira imagem, você consegue ver o ciclo na vida do cachorro. Então, primeiro ele é filhote, depois ele é adolescente, depois um adulto, e aqui já é uma mãe, né, uma cadela, com vários cachorrinhos. Então, esse é o ciclo na vida do cachorro. Aqui vocês estão vendo o ciclo de vida da tartaruga. Primeiro ela põe ovos, depois o ovos quebra, né? Aí sai a tartaruguinha, ela caminha até a beira da praia, as que conseguem entram dentro da água e é ali que ela vai viver até se tornar uma tartaruga adulta e precisar de novo sair para pôr seus ovos na praia. Esse é o ciclo comum. A gente também viu, e aqui está revendo, o ciclo da vida do sapo, né? O sapo vem na água, põe os seus óvulos, né? Aí o embrião fica aqui dentro do ovos até nascer. Quando ele nasce é apenas um girino, uma coisa esquisita, né? Depois começa a metamorfose. O que foi a metamorfose que nós aprendemos semana passada? É a transformação, né? Metamorfose. Não são todos os animais que passam pela metamorfose. Os animais que passam pela metamorfose são apenas aqueles animais que eles nascem de um jeito e terminam de outro. Você vê que o sapo, ele nasce um girino. Esse é o formato. Mas ele não termina a sua vida nesse formato. Ele muda completamente. Assim como a borboleta, né? A borboleta, ela nasce sendo lagarta para só depois ela se tornar borboleta. Então, quando o animal passa por essa transformação de corpo, nós chamamos esse processo de transformação de metamorfose. Então, aqui era só um embrião, depois veio um girino, e aqui já começa o processo de metamorfose. As patas dele nascendo, né? Mas ele continua com uma cauda aqui. Aí aqui, o processo já está mais avançado, aqui mais ainda. A gente aqui já consegue ver que é um sapo, mas ele continua tendo uma cauda. E aqui na fase adulta, ele perde completamente a cauda. Então, ele passou por uma metamorfose, uma mudança total, completa do corpo de origem. Nós vimos aqui o processo, o ciclo de vida da galinha, né? Vem o ovo quebra, sai o pintinho vai crescendo, depois, fica grande, adulto, aí depois se torna a galinha, vai pôr os ovos. Aí o processo, gente, vai se repetindo. Por que é chamado de ciclo da vida? Porque é um ciclo que ele vai sempre se repetindo, tá bom? Para que se tenha vida, para que se gere vida. É um ciclo que se repete. Então, os seres vivos, né, nós seres vivos, seres humanos, também passamos e temos etapas diferentes em nossa vida, né? Todos nós um dia nascemos, né? Crescemos, depois de uma certa idade reproduzimos, envelhecemos e o último ciclo é a morte, né? E aqui é possível você ver, nasce, cresce, reproduz, quando se torna adulto se casa e já gera filhos, envelhece e essa é a última fase, né? Quando a gente chega na velhice, aí já sabe que não vai ter muitos anos de vida à frente. É um ciclo normal da vida.
Nós não nascemos para morrer, mas depois do pecado a morte passou a existir, e aí vem a velhice, tá bom? Então essas são, melhor dizendo, as etapas, né, da nossa vida. E vocês vão estar aí nas mãos de vocês com essa atividade ciências. Na parte da frente da atividade, vocês vão primeiro, crianças, por favor, me façam esse favor. Vocês vão pintar essas coisas aqui. São as fases, né, o ciclo de vida da borboleta. Então, depois que você pintar, você vai recortar isso aqui, esses quadrados, e colar as fases no lugar certo. Primeira fase é a do ovo. Então, você vai colar esse pedacinho aqui. A segunda fase é quando sai do ovo, né? Vem a lagarta. A terceira fase é a pupa e a última fase é a vida adulta, quando ela é borboleta, tá bom? Mas primeiro vocês pintem, depois recorta e cola aqui cada um no seu quadrado correto. No verso da página, vocês têm um texto explicando como é que os animais crescem e se reproduzem e como nascem os filhotes. Então, vocês vão ler esse texto e depois responder essas 6 perguntas. Primeira pergunta. Com base nesse texto que você acabou de ler, escreva qual o ciclo de vida dos animais ao nascer, né? Número 2. Como são chamados os animais ainda pequenos? Número 3. Os animais podem nascer de 2 formas. Quais são elas? Número 4. Como é chamado o tempo que o filhote fica dentro da barriga da fêmea? Tudo isso, gente, vocês vão encontrar essas informações aqui no texto. Escreva o nome de um animal que nasce da barriga de um animal. Então, aí a gente tem vários animais mamíferos. E número 6, escreva o nome de um animal que nasce do ovo. Tá bom? Gente, eu sei que vocês devem estar observando que eu não estou lendo tudo que contém na atividade como eu lia antes, porque já faz alguns dias, aliás, já faz alguns meses, que eu estou com um problema muito sério na minha voz, estou ficando rouca com muita facilidade, e aí eu passo o dia todo esperando recuperar a voz para poder gravar as aulas. Mas como eu preciso gravar 2 aulas por dia, eu chego num determinado momento da aula que eu já estou com a voz muito forçada. Então, eu deixo para ler e explicar as perguntas, mas não estou lendo parte por parte da atividade como eu li antigamente. Mas isso aí não tem problema nenhum, porque vocês sabem ler e vão ler tranquilo e fazer a interpretação do texto, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de ciências sobre o ciclo da vida. Espero que vocês entendam e consigam concluir a atividade.